A paz do Senhor, meus amados, graças a Deus, mais uma semana, mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. A epístola tá fantástica, que epístola apaixonante, maravilhosa. Inclusive, comenta aí, deixa o seu comentário. Você teve uma visão diferente a respeito dessa epístola? Você passou a gostar mais dela depois de conhecê-la mais nesse um mês, né, que nós estamos estudando? Você está estudando ela também. Eu tenho certeza, você, professor de escola dominical, tem feito sim a sua parte, tem realizado os seus estudos aprofundados a respeito dessa epístola, e é o nosso papel, meus caros, como professores. Mas uma coisa que eu preciso comentar é, quando nós nos debruçamos em cima de qualquer epístola, qualquer profeta, qualquer livro da Bíblia, a gente passa a gostar mais, porque a gente começa a conhecer mais do contexto, o negócio fica na cabeça, e mais ainda, quando a gente estuda, a gente conhece e a gente fala sobre. Nossa, que responsabilidade, que oportunidade grandiosa, maravilhosa é falar a respeito das escrituras sagradas, meus amados. Isso é maravilhoso, é bom demais. Inclusive, eu quero dizer para vocês o seguinte: este projeto, ele tem como intuito levar a mensagem, levar um subsídio, uma ajuda a você, professor de escola bíblica dominical, a você, aluno também. Haja vista que nós não temos somente este subsídio, nós temos outros vídeos aqui no canal, nós temos aí a jornada bíblica, nós temos o vídeo de segunda-feira, que é uma jornada de maturidade espiritual, nós temos o nosso subsídio da CPAD, que é às quintas-feiras. Irmãos, tá maravilhoso, tá fantástico, olha só como é bom falar da mensagem, falar do evangelho do reino, falar a respeito da palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso. E se você pode nos ajudar, siga esse canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos da igreja, com os seus amigos do trabalho, compartilhe esse vídeo com o pessoal da família, de outras igrejas também que utilizam essa revista, ou que não utilizam, porque eles podem ter acesso a esta mensagem, a esta exposição aqui, meus caros. Nos ajude nesse projeto, dependemos de vocês, ok? Tudo aqui é para a glória de Deus, mas também em prol de você que está nos assistindo. Então, o projeto está crescendo, Deus está abençoando, nós temos visto muitos frutos dentro deste projeto, mas nós queremos mais, a nossa meta é maior, meus amados, nós queremos ser os mais relevantes, não num sentido de competição, longe disso, mas ser relevantes no cenário nacional em relação à escola bíblica dominical, justamente para poder trazer esse conhecimento para você, professor, você, aluno de escola bíblica dominical. Amém? Vamos lá. Filipenses capítulo 4, o nosso último estudo dentro dessa carta. É lógico, semana que vem teremos mais lições, mais estudos, mas já iniciaremos aí em outra epístola. O título da lição de hoje, do estudo de hoje, é A Vida Cristã Triunfante e Grata. Irmãos, o apóstolo Paulo agora está concluindo a sua argumentação, está terminando de falar com os crentes de Filipos, esses crentes tão abençoados, que prepararam uma oferta maravilhosa, que tinham sim os seus problemas pessoais, que tinham seus problemas ali dentro daquela comunidade, mas nada que uma dose de perdão, uma dose de amor, né? Nada que uma exposição das escrituras não resolvesse. Nós precisamos levar isto em conta, meus amados. Por mais perfeita que uma comunidade aparente ser, ela terá os seus problemas, porque nós somos compostos de pessoas. Eu não estou falando para a gente tolerar problema, não é isso que eu estou falando. Ah, todo mundo tem problema, então tudo bem a gente ter. Não, não é isso que eu estou falando. O problema existe por um motivo, para ser solucionado. Então, se temos problemas nas nossas comunidades, não toleremos, solucionemos eles com amor, com ética, com sabedoria escriturística, mas que solucionemos. Se for o nosso papel solucioná-los, façamos da melhor forma. Se não for o nosso papel, pelo menos ora, não atrapalha, né? Se não ajuda, também não atrapalha. Não é verdade, meus caros? Então, é isso que nós aprendemos nessa epístola. Nós aprendemos que nós devemos estar alegres em Cristo. Nós devemos estar triunfantes, sentir esse triunfo de Cristo, independentemente da situação, mesmo diante da prisão, como o apóstolo Paulo havia enfrentado, mesmo diante da possibilidade do martírio, ou seja, da morte pelo testemunho do evangelho, nós devemos estar firmes
e firmados em Cristo, porque Cristo é a nossa rocha, Cristo é a nossa alegria, Cristo é o ponto culminante das nossas vidas, meus caros, e nós devemos estar alegres porque nós estamos servindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nosso texto áureo nos diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Que texto maravilhoso, que texto fantástico, mas muito distorcido por muitos crentes, ou ignorantes, ou mal intencionados, meus amados. Eu já vi muitas pessoas dizerem que esse versículo ele defende uma certa libertinagem, que o crente pode fazer tudo porque Deus fortalece ele, sabe? É uma interpretação libertina, longe de ser a interpretação ortodoxa, a interpretação correta, né, do texto, é uma interpretação que prega ali que você tem liberdade total porque Cristo te fortalece, Cristo te dá essa liberdade, você já foi salvo mesmo, Cristo já morreu pelos seus pecados. Duvida que existe isso, meus amados? Existe. Existe sim. Muitas pessoas elas utilizam textos fora do seu contexto para defender o que quiser. Bem como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí ele vai dizer, olha, nós combatemos com essas armas sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira que aparenta ser verdade, uma mentira maquiada de verdade. Tem pessoas, e isso desde o mundo antigo, desde a época dos gregos clássicos, que são acostumados a maquiar as suas mentiras e transformá-las numa aparente verdade. Inclusive, na época dos gregos, muitas pessoas elas eram pagas para isso, os chamados sofistas, para defender teses que eles nem ao menos acreditavam, né? E ali virou uma profissão mesmo de alguns, e inclusive alguns dos filósofos clássicos vão combater essa classe de pessoas, ditos filósofos, né? Até hoje nós temos os sofistas profissionais, né? Hoje virou também profissão muito bem paga, mas o sofismo, a sofisma, né? Os sofistas estão aí. E todo texto sem contexto é aquela velha frase, é pretexto para heresia, meus amados. Toda vez que você pega um pedacinho das escrituras e isola ele dos demais, você está cometendo um erro gravíssimo. Hoje a gente vai entender melhor o que esse versículo significa, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com este versículo para que nós possamos aplicar. Você, professor de escola bíblica dominical, para que você possa aplicar na sua classe de EBD, porque é um versículo importantíssimo, não é à toa que o autor ele colocou ele como sendo o texto áureo da lição de hoje, tá bom? A verdade prática nos diz, a graça de Deus assume a dimensão da nossa luta e nos habilita a enfrentar o que for necessário. Olha só que maravilha! Diante dos ensinamentos desta epístola, nós entendemos que a graça de Deus ela é tão grande que ela chega a ser maior, ela cobre a nossa luta. A graça de Deus é maior do que os nossos problemas. Seu problema é grande, meu amigo. O problema do seu aluno é grande. Saiba que a graça é maior. E a graça ela te dá habilidade, ela te capacita a enfrentar inclusive a morte. Lembra do texto? Atos capítulo 1, versículo 8, e vocês receberão poder que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia, né? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, no mundo inteiro. Mas o foco aqui é na palavra testemunha. Testemunha no grego é martureu, ou mártir, né? Aquele que está disposto a morrer ou até mesmo que morre por amor a Cristo. Então a graça ela é tão grande que ela nos habilita a vencer, a enfrentar as perseguições e o martírio, se preciso for, como o apóstolo Paulo estava vivendo ali uma vida cerceada de sua própria liberdade de locomoção, ele estava encarcerado, então a graça o capacitava a vencer isso. Essa é a verdade prática de hoje, meus amados. Objetivos da lição.
compreender os riscos do relativismo e do radicalismo. Olha só, seríssimo isso, meus caros. Nós temos que entender o que são essas duas coisas. Primeiro, relativismo. Relativismo é aquela ideia, né? Ah, cada um tem a sua verdade, né? Cada um crê naquilo que lhe é mais conveniente. Existem verdades? Não, meus caros. É uma verdade só. E o radicalismo é o oposto disso. Então ele está dizendo que nós temos que combater ali, né, compreender, na verdade, os riscos do extremismo. Ou o cara, ele é muito relativista, ou o cara, ele é muito radical, assim, sabe, xiita no negócio. É meio complicado andar pelos extremos. Nossa visão, ela tem que ser equilibrada. Nós só não devemos ser equilibrados na luta pelo evangelho, na defesa da fé. Nós temos que ir até o fim se preciso for. Nós temos que estar dispostos a dar o sangue se preciso for. E nisto, nós temos que ser extremistas, sim. Toda moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Segundo objetivo, reconhecer a oração como meio para resistir à ansiedade. O apóstolo Paulo, ele tinha inúmeros motivos para viver uma vida de ansiedade, roendo as unhas, comendo até os dedos, mas ele confiava em Cristo. E ele está nos exortando a confiarmos também, independentemente da nossa problemática diária, independentemente da sua luta, confie em Cristo. Saiba que Deus não falha. E se ele prometeu que vai fazer, ele vai fazer em nome de Jesus. Objetivo 3: assumir o compromisso de zelar uns pelos outros. Irmãos, esse aqui é difícil, eu sei que é, mas é um mandamento de Deus. É um mandamento cristão. Nós devemos zelar pelos nossos irmãos. Nós devemos amar os nossos irmãos, nós devemos cuidar deles. E cuidar não é somente orar por eles, não é somente ir lá ajudar financeiramente, mas é exortar, é chamar a atenção quando for necessário, é dizer que ele está errado se preciso for. Isso é amor. Amor não é aceitação como essa ideologia hipócrita do mundo de hoje diz, você tem que me aceitar, né? Porque você me. Não, é isso não. Amor significa combate se preciso for. Combater o erro, chamar a atenção, dar um chacoalhão, puxar a orelha. Isso é amor, meus caros. E zelo também corresponde a isso, ok? Divisões naturais do texto. A primeira divisão vai lá do versículo 1 até o versículo 5, que é a exortação da unidade na igreja. Olha só como o apóstolo Paulo está terminando a sua epístola, dizendo que os crentes devem ser um, os crentes devem estar unidos, os crentes devem estar no mesmo propósito. Eu coloquei até aquele símbolo ali das mãozinhas, né? É um por todos, todos por um. Devemos estar juntos num propósito, porque somos o corpo de Cristo, com as nossas diferenças, sim, com as nossas dificuldades, sim, com os nossos defeitos, sim, mas unos em um em Cristo, meus amados, porque Cristo é aquilo que dá liga na igreja. Cristo é aquele que dá liga em nós que somos tão diferentes. Eu falei em aulas passadas, mas bem passadas mesmo, né? A igreja tinha tudo para dar errado dentro da ótica humana. Cristo, ele reúne um monte de gente diferente, um monte de gente esquisita, um mais esquisito que o outro, né? E o negócio avança, meus amados. E nós estamos aí até hoje. Segunda parte, né? Segunda divisão. A paz que excede todo o entendimento, vai lá do versículo 6 até o versículo 9, tá? O apóstolo Paulo falando a respeito da paz que Cristo nos dá. Versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha só, mas antes da ansiedade, que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Ou seja, ao invés de ficar ansioso, ao invés de ficar comendo unha, ao invés de ficar tremendo, balançando a perna, sabe aquela pessoa que senta, fica balançando a perna, parece que vai cair da cadeira de tanto. Parece uma talhadeira, né? Tem aquela máquina, agora me fugiu o nome dessa máquina, que o cara lá vai quebrar o asfalto, vai quebrar o concreto, começa a quebrar, fica. Imagina o cara deve ir para casa tremendo até a hora de dormir, né? De tanto segurar aquele negócio lá. O crente ansioso fica assim também. E ao invés de ficarmos ansiosos, oremos a Cristo, falemos com o nosso Pai Celestial. Em nome de Cristo, Ele conhece o nosso coração e Ele é poderoso, meus amados,
para nos ajudar com esta ansiedade, que inclusive tem sido o mal do século também. Tem abrido, né, aberto até as portas aí para. Abrido não, né? Hoje tá difícil. Aberto até as portas para a depressão, para coisas mais graves. A terceira divisão vai lá do versículo 10 ao versículo 13, o contentamento cristão, que é onde nós vamos ver o que o apóstolo Paulo estava falando a respeito deste versículo que constitui-se no nosso texto áureo dessa lição, meus amados. O texto áureo está lá no versículo 13 e é onde nós vamos discorrer sobre isso que tem sido muito distorcido. E por último, na quarta divisão, dos versículos 14 aos 23, que é a maior parte da epístola, é a gratidão de Paulo pelos filipenses, ou seja, o apóstolo Paulo expressando ali o quanto ele é grato por conhecer esses crentes, por tê-los como irmão em Cristo, por poder comungar com eles e pela oferta que eles haviam levantado em prol desta causa. É uma igreja missionária, lembra disso. Exortações à unidade e alegria, a primeira divisão que eu havia falado. Primeiro ponto, permaneçam firmes. Permaneçam firmes no Senhor. Olha o que o apóstolo vai dizer no versículo 1. Meus amados e muito saudosos, né? Ou seja, eu estou com saudade de vocês. Minha alegria e coroa, sim, amados. Permaneçam firmes, mas firmes no Senhor. Não tem como ficar firme se não for no Senhor, meus amados. Não tem como ficar firme se não for em Cristo, meus caros. E aí ele continua: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Olha só, 2000 anos depois, nós temos o nome de duas pessoas, que provavelmente são duas mulheres, que precisavam se unir. Talvez elas estavam brigando pela cor da blusa do Congresso, né? Não sei, né? Elas brigaram por algum motivo, e o apóstolo Paulo está dizendo, ó, essas mulheres, essas pessoas, precisam estar juntas num só propósito. A igreja precisa estar junta num só propósito. E neste propósito, olha só o que ele vai dizer: alegrem-se no Senhor sempre. Está lá no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ele se repete nesse imperativo. Irmãos, não é uma sugestão, é um imperativo. Paulo está dizendo, olha, vocês devem estar alegres, vocês devem buscar a Cristo, vocês devem estar em Cristo, buscar ao Senhor, mas com alegria. Vocês devem depositar a sua confiança no Senhor, vocês devem depositar a sua fé no Senhor, porque se alegrar em Cristo é ter fé nele, se alegrar em Cristo é buscar a presença dele. Não tenham medo do que vocês vão enfrentar, não tenham medo das dificuldades que vocês vão enfrentar. Alegrem-se em Cristo, alegrem-se no Senhor. Deus está com vocês, vocês não devem temer. Imagina o apóstolo Paulo falando, né? Eu estou preso, eu estou enfrentando ali um cerceamento da minha liberdade, eu estou enfrentando problemas pelo nome de Cristo, mas vocês devem se alegrar, vocês devem estar contentes em Cristo e ser conhecidos também pela moderação, versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é moderação? Volta lá no objetivo da aula, o equilíbrio, tá? Não sejam xiitas, não sejam, como a mídia gosta de falar, né, fundamentalistas, né, extremistas, né? Não vão aí matar o povo que pensa diferente de vocês, não vão ali colocar o povo na fogueira, não é assim que resolve as coisas. Na hora de resolver problema, precisamos de moderação. Isso é uma atitude mais sábia. Segunda divisão, a partir do versículo 6, a paz de Cristo excede todo o entendimento. É uma paz que Cristo dá, não como o mundo dá. Lembra lá que Cristo disse? A minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. E olha o que ele vai dizer no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que a vossa ansiedade seja entregue diante de Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então já vá agradecendo a Deus. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha só que coisa maravilhosa. E diante disso, ao invés de vocês ficarem ansiosos, ao invés de você ficar, como eu disse, comendo unha, balançando a perna,
Tudo aquilo que é verdadeiro, está lá no versículo 8. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Olha só os adjetivos que ele está utilizando. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ao invés de vocês ficarem ansiosos. Praticar isso que foi aprendido traz paz, meus amados. Então aplique esta mensagem aí na classe de vocês. Combata a ansiedade com fé em Cristo. O contentamento do cristão, a alegria pela generosidade dos filipenses, é o que o apóstolo Paulo está expressando no versículo 10, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, vocês renovaram o meu favor ao vosso cuidado, o qual também vocês já tinham feito antes, mas vos faltava oportunidade. O segredo do contentamento é Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar, e agora a gente vai analisar o contexto do versículo 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância, ou seja, de muitas coisas, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que o apóstolo Paulo está pregando aqui não é uma libertinagem. Muito pelo contrário, ele está dizendo, ó, independentemente das circunstâncias, se eu tiver rico, se eu tiver pobre, miserável, sem liberdade, sem roupa para vestir, eu posso enfrentar todas essas coisas em Cristo, porque Ele me dá força, Ele me fortalece diante das dificuldades, diante dos problemas da vida, das mazelas, das infelicidades, até mesmo das doenças. Cristo me fortalece porque eu posso todas as coisas em Cristo. Ele me fortalece. Só que perceba que ele usa a expressão em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, se você não estiver ligado em Cristo, pode ser que você pereça no caminho. Pode ser que você não tenha força suficiente para enfrentar estas dificuldades, para enfrentar estes seus problemas. Então esteja em Cristo. Olha só a aplicação aí para você, professor. Esteja em Cristo para enfrentar as dificuldades. A gratidão de Paulo. Paulo reconhece a partir do versículo 14 todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Ou seja, vocês prestaram um bem, porque vocês estão fazendo parte dessa minha tribulação, né? Desse meu episódio de perseguição, desse meu episódio de dificuldade, vocês estão me ajudando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus supre todas as necessidades. Olha o que ele vai dizer, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, né, lembrando que Filipos ficava na Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Olha só o testemunho de Paulo em relação a esses crentes. Olha aí, versículo 18: recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. A comunhão dos santos é reafirmada aqui, porque eles tinham que estar em comunhão consigo, em comunhão com os demais crentes no restante do mundo. E essa era a prova do amor que eles tinham, essa ajuda que eles haviam mandado para Paulo. Irmãos, a igreja missionária é isso. A igreja missionária é a igreja que ajuda o material humano. Nós precisamos do material físico, precisamos, mas investir em pessoas é muito melhor do que investir em pedras que podem ser derrubadas. Investir em pessoas é muito melhor do que investir em luxos desnecessários. Eu não estou pregando aqui que nós não precisamos de coisas materiais, não é isso, irmãos, não confundamos as coisas, tá? Mas eu estou dizendo, acima de tudo, vamos investir em pessoas, ok? Destinemos os nossos esforços a investir em pessoas. Aplicações práticas, alegria cristã inabalável, porque estamos em Cristo, guarda essa expressão, você que está me assistindo, em Cristo. Oração e gratidão vencem a ansiedade. Então, seja grato a Deus, mesmo que ainda não tenha alcançado aquilo que almeja, né? Aquilo pelo qual você está ansioso. O contentamento vem da fé. Lembre-se bem, a fé vence a ansiedade e gera contentamento. E generosidade e amor fraternal fortalecem a igreja. Orientações aos professores.
Apresente o contexto da carta, lembrando que é o último capítulo, você pode apresentar o contexto dela, novamente recapitulando ali, capítulo por capítulo, e o contexto dela. Promova a reflexão sobre a paz de Deus, explique o contentamento cristão, encerre com oração baseada em Filipenses 4, 6, 7 e use exemplos práticos sobre alegria e unidade. Último ponto, a aplicação pessoal. Um coração agradecido é um ótimo indicativo e expressão de uma espiritualidade saudável. Faça uma lista de ações de Deus na sua vida e expresse a sua gratidão a Ele. Amém, meus caros? Este foi o nosso subsídio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até a próxima, se Deus quiser.